falou: está conosco nesses dias para congresso, um homem de Deus. Aí falou doutor e tal, falou todos os títulos dele. Doutor Elben César, por favor, venha ao púlpito, a palavra está com o irmão. Eu estava lá nesse dia, irmãos. Aí ele estava sentadinho lá. Na hora que começou a falar, ele abaixou a cabeça e começou a orar. Quando o pastor chamou ele, ele ficou quase 2 minutos de cabeça abaixo orando. Aí todo mundo ficou constrangido, o pastor ficou lá sem graça, tal, quase 2 minutos. Na hora que ele levantou, ele falou assim: boa noite, irmãos. Ô irmãos, como aquele doutor que o pastor anunciou não veio, já passa quase 2 minutos, um humilde servo do Senhor vai trazer a mensagem nessa noite. Então, como o pastor não veio, o humilde servo do Senhor, essa noite, pela misericórdia e graça, vai trazer a exposição aí de João capítulo 3 para o seu coração, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler do primeiro versículo e vamos ler até o versículo de número 21. A conversa, a famosa conversa do mestre Jesus com o mestre Nicodemos, quando 2 mestres se encontram. Quando 2 mestres se encontram. O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que significa o conquistador, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele de que lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite, nesse grande encontro de 2 mestres, Nicodemos
e Jesus. Bem sabemos que o Evangelho de João, se a gente pudesse dar um título para esse Evangelho, como vários homens de Deus ajudaram aqui, os subtítulos, mas que ainda não existe no texto, mas para ajudar a divisão e a gente entender, e nesse texto aqui a divisão foi ruim, porque é uma conversa só, é um texto só, eles estão dialogando, e Jesus está falando para ele tudo aquilo que tem que acontecer, que já está acontecendo, que dando as sementes, como um bom semeador. Jesus não está dando nada pronto para Nicodemos, ele está jogando sementes para que elas caiam no terreno fértil. Então, se a gente pode resumir todo o Evangelho de João numa só frase, eu resumiria Jesus Cristo a exegese de Deus. Exegese nada mais é do que o estudo minucioso de algum texto, para destrinchar esse texto e explorar e trazer claridade mais a esse texto. Jesus nada mais é do que a explicação de Deus. Tanto que ele fala no próprio João, várias partes. João citando, Jesus se explicando e dizendo, olha, se vocês não creem no Filho, mas como não vão saber para onde o Senhor vai? Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Se você estivesse me vendo, você estava vendo o Pai. Jesus, a exegese de Deus. Se você estivesse observando, nós somos um. Em todo o tempo Jesus traz essa claridade aos seus discípulos. Lógico que como sementes, a palavra ela tem que cair no coração, no terreno fértil, e ela tem que primeiro morrer para depois frutificar. Então nascendo dá muitos frutos. O próprio Senhor Jesus falou sobre a parábola do semeador e explicou quem é o semeador, aquele que lança a palavra. Nesse momento ele está aqui com um dos mestres, aliás, mestre dos mestres, ele é mestre aí do Sinédrio, nós vamos ver depois lá em João capítulo 7, e ele encontra na madrugada com Jesus, um ato de humildade, e também ele era mestre, não era qualquer lugar, ele não estava ali para subjugar Jesus, ele estava ali para aprender, e causa um certo desconforto em quem é mestre, dizer que não sabe para outro mestre. Mas Nicodemos quebrou esse jugo na sua vida. Aqui ele quebrou o orgulho da sua alma. E encontrando com Jesus, ele não foi para derrubar a Jesus, mas ele foi para aprender com Jesus. Você vê que ele chama Jesus mestre 2 vezes. Rabi, mestre. Era a expressão usada para dizer que reverenciava ele, que ele tinha autoridade, quando usava essas 2 expressões. E ele fala, vejo que tu és da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não tiver com Deus. É notório isso. O que é isso? O que está acontecendo que eu não percebi nas Escrituras? Em outras palavras, é exatamente isso que Nicodemos está questionando a Jesus. E então Jesus começa a lançar a semente para despertar a curiosidade a Nicodemos, e com certeza as Escrituras não falam, mas ele saiu dali e voltou a estudar tudo aquilo que ele já estudou. A melhor arte de um professor não é trazer as respostas prontas, porque as respostas já existem no YouTube, na Wikipédia e nas outras coisas mais. A melhor arte de um professor é despertar curiosidade em seus alunos, para que eles possam então procurar e pesquisar aquilo que já está pronto. E é exatamente isso, Jesus faz isso nesse texto. Primeira coisa que ele mexe com o mestre, ele diz, olha, para que tenha o reino de Deus, tem que nascer de novo. Ele mexe com o nascimento. E o nascimento, tanto natural quanto espiritual, ele não depende de nós. Nós não escolhemos a data que a gente quer nascer, a hora que a gente quer nascer, quando é que a gente quer nascer. Nenhuma das duas depende de nós. E Jesus mexe com a mentalidade de Nicodemos, fala, você tem que nascer de novo. Eu falei, como? Primeiro, eu nem escolhi. Como? Voltar do ventre? Como é isso? E ele fala, aquele que não nascer da água e do Espírito. E o termo usado ali pode ser usado não só nascido, mas nascido do alto. Tem que nascer do alto, não só da terra. Não é só esse conhecimento que você tem. Tem algo mais, o algo mais que você não pode ter, a não ser que Deus o dê. Algo que vem do alto, do Espírito. Então ele explica como.
como o vento. Ele diz, esse é o Espírito. O nascer do Espírito é como o vento. Quem é nascido do Espírito? O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde ele está vindo e não sabe nem para onde ele está indo. O nascido do Espírito, ele é assim. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele é assim. Ele não escolhe. Ele é. O Espírito de Deus move. E ele pergunta no versículo 9: como pode suceder isso? E aí Jesus dá o fatality. Joga ele na tenda e faz ele bater 3 vezes. Versículo 10, olha aí. A pior coisa que tem para um mestre é essa pergunta. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Acabou com ele. Aqui, com certeza, o texto não nos narra, mas com certeza, Nicodemos voltou a todos os seus estudos, voltou para dentro dos livros, voltou a pesquisar toda a lei. E aí Jesus começa então, e ele dá a terceira. Primeiro ele trata o nascimento, depois ele trata sobre o vento, e depois ele fala sobre a serpente. Aqui ele joga lá onde a dica, aonde Nicodemos tinha que começar a reestudar. A serpente de bronze levantada no deserto. Ele está jogando pequenas sementes, daquelas que vai confirmar Nicodemos de tudo o que ele estudou, e com certeza o Espírito de Deus convenceu ele durante esse período até Jesus ser morto. Porque em João capítulo 7, você abre aí por favor, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 50. Ele está diante do Sinédrio, quando o Sinédrio tenta a primeira vez já querer condenar Jesus, e com raiva. E olha o que ele diz. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi. Aí ele já joga. Ninguém joga uma palavra contra a sua liderança, ou no meio daqueles que ele está liderando, o mestre dos mestres, sem ter algo mexido no coração. Algo mexeu no coração de Nicodemos. Ele voltou a estudar, mas não com seus olhos, mas com os olhos de Jesus, do mestre. Qual eram os olhos de Jesus? Tem que nascer do alto. Tem que ser como o vento do Espírito. E vai se levantar a salvação no madeiro, como a serpente de bronze. E ele ainda fala outra coisa a mais, nesse mesmo texto, que o nascido do Espírito, ele é da luz, e ele vem para a luz, e ele se aproxima da luz. E antes dele falar nisso, ele fala o João 3,16, indicando aquele que seria o Cordeiro Pascal, aquele que seria a propiciação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, logo depois da serpente de bronze, Jesus está mostrando o caminho das pedras para Nicodemos. Quando Nicodemos está lá, em João 19, agora lá pelo versículo 39, João 19, versículo 38, por favor. Todas essas coisas caiu na sua mente como algo vivo. Por quê? Ele estudou, a semente foi lançada. Naquele dia, teve o nascer de novo, precisa primeiro morrer. Teve o vento, as trevas, o cordeiro, aquele que foi levantado como a serpente. Todas as coisas que Jesus disse para Nicodemos nesse texto, naquele dia, foi transparecido ao coração de Nicodemos. O texto diz aí: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus. Passa.
E também, quem? Quem? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés, dá aproximadamente 30 quilos de especiarias. Um homem que compra 30 quilos de especiarias para embalsamar um corpo de alguém que ele não acreditava, é ruim, hein? Quando alguém a gente debate e a gente não concorda com a pessoa, a gente não quer nem andar perto dela, não quer nem pegar na mão, já passa assim, passa de um lado, você já passa do outro. Gastar dinheiro com 30 quilos de especiaria, algo moveu o coração daquele homem. Quando há encontro de dois mestres, o mestre Jesus, ele sempre prevalece. Nicodemos foi vencido pela luz, foi alcançado pela luz. Percebe o texto, os dois tomaram o corpo de Jesus. Na lei judaica, quem encostasse no morto, tinha que ter 7 dias de purificação. Eles não participaram daquela Páscoa. Alguma coisa aconteceu no coração de Nicodemos, para que ele tocasse no morto, e ele se abdicasse, com um doutor da lei, de participar da Páscoa. Tinha que ter algo mais forte do que só um morto, do que só um mestre. Tinha que ser o mestre dos mestres. Quando Jesus encontra conosco, de fato e de verdade, amados, é assim. Aquele que diz que sabe tudo, mas não tem nada, encontra com aquele que tem tudo e todas as coisas, a história muda. Quando Jesus Cristo encontrou com Nicodemos, aquele que era doutor das Escrituras, mas não conhecia aquele que era o Senhor das Escrituras, ele passou a conhecer e a estudar segundo o Espírito Santo de Deus. O que a palavra de Deus aplica ao nosso coração nessa noite, de acordo com esse embate ou essa conversa, e isso acontece até os dias de hoje em Jerusalém. Uma coisa que eu achei fascinante enquanto a gente passeava nos pátios onde era o antigo templo de Salomão, quando um dos doutores da história de Israel parou a gente, o nosso grupo, e falou assim: percebe-se que vocês vão ver vários grupos aqui reunidos e conversando o tempo inteiro, gesticulando e conversando. Sim, as mulheres tudo num canto, mas elas também conversam. E aqueles homens ali também. Aquilo ali é o que Paulo e que os discípulos chamam de igreja, assembleia. Eles se encontram todos os dias no pátio de Salomão para abrir um texto das Escrituras e debater sobre eles. E eles debatem aguerridamente nos seus pensamentos, nos seus ideais, e deixa o outro contrapor. Foi o que aconteceu entre Nicodemos e Jesus. E depois eles saem para suas casas, tomam café juntos. O latino-americano, ele não sabe o que é isso não, porque a discussão para ele é alma, a discussão para ele é o outro, é inimigo. Então vocês nunca vão saber o que é isso. Mas para nós é apenas uma assembleia, é mais uma igreja, onde a gente discute as nossas ideias, a gente bate de frente e depois toma café junto. Até hoje acontece. Esse texto nos traz para uma realidade de hoje, de que nós deveríamos aprender a saber discutir as Escrituras sem perder o amigo. Nós precisamos aprender a estudar mais e a conversar mais e a ter liberdade para que a palavra de Deus possa ser realmente gasta por nós. Procurar o estudo do conhecimento. Não podemos ter a palavra de Deus como um time de futebol, que cada um torce para o seu e torce para o outro dar errado. Não podemos ser assim, mas hoje nós somos assim. Aqui Nicodemos foi tocado pelo Espírito de Deus, com algo que era totalmente contrário. Jesus falou com ele: olha, você tem que nascer de novo, ou seja, você está no caminho errado. E provou para ele nas Escrituras. Você é mestre até hoje, não tem estudado isso? Volta lá. Em outros caminhos, volta lá, você está entendendo errado. E ele questionou o homem. Mas quando o Espírito de Deus fala, em vez de criar inimizades, cria fortes amizades, ao ponto de no final da vida de Jesus, esse mestre gastar 100 libras
30 quilos de especiaria para embalsamar o corpo do mestre que o derrubou, no versículo 10. Vai estudar. Precisamos aprender isso, amados. A palavra de Deus nos aponta que maior do que as nossas diferenças é a nossa missão de lançar sementes. A segunda coisa que a gente pode aprender nessa história de Jesus com Nicodemos, nesse texto, é que nós não podemos descansar de lançar as boas sementes, e não cabe a nós dizer o período que elas vão frutificar. Provavelmente Jesus não viu Nicodemos do lado dele, porque o texto diz que Arimateia era um discípulo, mas oculto, né? Desde da Bíblia já tem crente FBI, agente secreto de Jesus. Crê, mas não fala para ninguém. Está lá no serviço, não, que no serviço é outra coisa, não pode. Aqui na escola não. Aliás, finge igual a todos os outros para ficar bem parecido, para enganar. José de Arimateia. Mas Nicodemos, provavelmente, Jesus tinha certeza daquilo que tinha entrado, mas ele lançou a semente naquele dia. Nós vamos aprender a lançar sementes, amados. Tem pessoas que nós vamos ver só depois que nós partirmos, na glória, quando Jesus voltar. Mas nós não podemos descansar de lançar as sementes da verdade. Qual a verdade? A verdade que liberta. Qual é a verdade que liberta? João 8,32 a gente sabe de cor, não é isso? E conhecereis? Qual a verdade que liberta? Mas o que constitui essa verdade que liberta? João 8,31. Coloca lá para nós. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. O que diz o texto antes do 32? Porque é um complemento. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam... Se vós permanecerdes, não é só crer, tem que permanecer naquilo que crê, naquilo que diz que crê, no discurso que você diz que crê. Essa é a verdade. Aquele que permanecer na minha palavra, a palavra que eu digo, que eu tenho ensinado, verdadeiramente sois meus discípulos. Aí é que tem lá o ponto e vírgula, aí continua, e conhecereis a verdade. E a verdade que nos liberta é quando a gente permanece nela. Aliás, você vai ver isso no Evangelho de João o tempo inteiro. E é exatamente o que Jesus faz com Nicodemos. Não é só crer e estudar, você precisa permanecer. Você tem que chegar para perto da luz, permanecer é isso. Eu creio, então eu não tenho medo da luz. Porque a luz, ela traz toda a sujeira da minha alma, toda a sujeira da minha casa. Quando você falta luz e tem lamparina, você não enxerga muito bem as coisas. Você sabe onde que está mais ou menos, você não enxerga. Mas quando a luz vem e volta, você vê aquilo que você derramou sem querer. Você vê os cabelos que caíram no chão, você vê a poeira. Mas sem luz você não vê. A luz de Cristo, quando a gente aproxima dele, aí fala que aqueles que são da luz, eles se aproximam da luz, para que as obras dele se tornem manifestas. Mas aqueles que são das trevas, ele falando para Nicodemos, eles fogem da luz, porque a luz revela as obras que eles fazem. Quando você chega na palavra da verdade, que é a luz de Deus sobre as nossas vidas, é o que? Lâmpada para os meus pés e luz. Quando a gente joga luz na nossa vida, é por isso que tem muita gente que está dentro da igreja, tem mais de 10 anos que está na igreja, nunca leu a Bíblia. Como que ele quer ter um caminho da verdade, da luz, se ele não estuda? Se ele não reestuda? Olha que Jesus está falando isso para um doutor, para um homem que, para ocupar o cargo que ele ocupava, ele foi sabatinado e muito. Ele foi sabatinado desde a infância, porque para chegar no sinédrio, para chegar como fariseu, ele tinha que ser mestre, rabino como Jesus. Ele tinha que ter passado, a primeira prova é aos 6 anos de idade, tem que saber os 5 primeiros livros da Bíblia, todo de cor, todo de cor, todo de cor. A segunda prova para se tornar-se um rabino naquela época, no primeiro século, tinha que saber todos os livros dos profetas, até Malaquias, tudo de cor.
tudo de cor. Ô gente, é tudo de cor. Graças a Deus, quando eu nasci naquela época, eu ia ser reprovado. Uns 100 versículos eu dou conta, mas o resto, só a misericórdia de Deus. O homem estudou muito. Passou pela segunda prova, agora ele ia ficar até os 30 anos de idade para amadurecer. Porque diante da nação judaica, um homem só se torna maduro depois dos 30, para ser mestre. Até 20 ele é considerado como criança. Isso é dito lá no Egito. Quando fala assim, as crianças vão morrer, estão preparados. Não. Aí Deus falou com eles assim, pois Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo, é que vão entrar. Os adultos vão tudo morrer no deserto. As crianças vão sobreviver. 20 anos era criança. Para se tornar rabino, depois essa prova até os profetas, era até num período aí de 12 a 15 anos, no máximo 16. Quando Jesus chama esses discípulos, eles têm essa faixa de idade. Eles têm a faixa de idade de 16, 17, no máximo 20, máximo. Eles já eram na profissão dos pais. Por isso eles largam a profissão de bom grado no ato e voltam, porque eles já tinham sido reprovados na escola rabínica. Eles não tinham passado no teste, então eles voltaram a ser da profissão. Para Nicodemos chegar onde ele chegou, e ainda ser da parte do sinédrio, ele estudava muito, mas não estudou o suficiente. Toda a semente que ele estudou e conhecimento, ele deixou só aqui. Ele esqueceu uma das coisas que Deus fala na sua palavra. Até nos primeiros livros, Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele, de dia e de noite. De dia e de noite. Para observares tudo quanto nele está escrito. Aí então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O caminho fértil é o caminho do coração. Só ter o conhecimento, sem deixar esse conhecimento descer para a sua alma, não te transforma em nada. O semeador saiu a semear. O coração de Nicodemos foi um caminho fértil. Porque tudo que Jesus semeou, ele voltou e desceu. E então agora no final, lá quando Jesus morre, ele já tinha algo no coração, que foi tão grande aquele impacto, que ele se dispôs a colocar a mão no morto, e não participar daquela Páscoa, porque nada mais, nada menos, ele estava com o Cordeiro Pascal nas suas mãos, aquele que é o Senhor dos Senhores. Ele entendeu João 3,16, ele entendeu aquele que foi içado como a serpente de bronze. Ele entendeu quem era o Filho de Deus. Ele entendeu que Jesus era a exegese de Deus. Ele se rendeu aos pés do Senhor. Que nessa noite você possa entender aquilo que o Espírito de Deus tem soprado ao seu coração. Não tem que nascer da água e do Espírito. O que adianta ter uma casa cheia de utensílios, ornamentada e limpa, mas sem o Espírito? Casa ornamentada e limpa, sem o Espírito, ela se torna oficina de Satanás. O próprio Senhor Jesus nos disse isso, do qual nós tratamos em outro culto, em outro dia. O que nos enche é o Espírito. O conhecimento é muito bom, nos ornamenta. O conhecimento deixa a casa limpinha, mas só o Espírito preenche essa casa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Não pode. Que você possa ser um nascido do Espírito, no nome de Jesus. Se você ainda não é, clame ao Senhor. Como diz Isaías 45, 22. Olha para mim,
Foi o texto que nós lemos hoje de manhã. Um texto tão simples, do qual o pregador leigo diz: até uma criança pode olhar para Deus. Ela não precisa muito de teologia. Ela precisa entender esse texto que o Espírito de Deus está falando com ela e olhar para Deus. É Isaías 45, 22 mesmo? Confere aí para mim. Coloca aí. É isso mesmo, está aqui, ó, meu papelzinho. Isaías 45, 22. Antes de colocar a música aí, isso. Olhai para mim e sede salvos, vós todos, porque eu sou Deus. Olha para mim. Mais do que olhar para o conhecimento sobre Deus, nós precisamos aprender a conhecer quem é o nosso Deus. E só isto é a vida eterna. Foi Jesus quem disse isso, na sua oração em João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus. E aquele conhecer ali é um conhecer de intimidade, um conhecer não de papel, não de doutorado ou de estudo da palavra, mas um conhecimento de marido e mulher. Todos que são casados aqui, eu tenho certeza que você não fez nem bacharelado sobre a sua mulher. Não fez, não tem escola para isso. Bacharelado sobre como entender uma mulher. Aliás, não tente, porque isso não é bíblico. Vai te deixar você doido. Não tem na Bíblia. Na Bíblia tem: ame a mulher como Cristo amou e morra por ela. Cumpra seu papel. Para de tentar entender que Deus não mandou você entender. Mas quando ela olha para você, se ela levanta uma sobrancelha só, né? Os casados aqui já estão até rindo. Você já sabe o que sua mulher quer dizer. Você não fez bacharelado dela, você não fez mestrado, você não fez doutorado, mas você conhece sua mulher. Quando ela olha, você sabe se você está indo bem, se você fez alguma besteira, se está na hora de ir, não é? Se ela acordou bem, se ela não acordou bem. Quem é casado sabe do que eu estou falando aqui. Quando eu falo com meus meninos assim, hoje em oração, todo mundo em oração, a gente conhece só de olhar. E é isso que Jesus fala em João 17, 3. Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus, e ao teu Filho, a quem enviaste. É um conhecer de intimidade. E só conhece na intimidade não é quem estuda, é quem anda. Não é quem sabe citar 200 versículos de cor, mas é quem tem a oração do quarto. E o teu Pai que está em secreto, lá no teu quarto, te ouvirá. E o teu Pai que está em secreto, lá no teu quarto, te recompensará. É um caminho de intimidade. Intimidade de quarto. Não é conhecimento. Graças a Deus que Nicodemos teve esse encontro. Ele não tinha só o conhecimento todo agora, mas agora ele sabia quem era o Cordeiro. E investiu especiarias nesse Cordeiro. Ficou sem participar daquela Páscoa, porque estava sujo por pegar num morto. Mas ele sabia quem era o morto, que ressuscitaria, como ressuscitou. Que nessa noite você possa sair daqui, nesse confronto, do que você acha, e o que você pensa, e daquilo que Deus é. Porque Deus é o mesmo de ontem e o de hoje, e Ele será para sempre. Hebreus 13:8. O Jesus de ontem e de hoje, Ele é o mesmo, e o será para sempre. Queria desafiar você a terminar esse momento perguntando para si mesmo: eu nasci de novo?
Porque o vento sopra onde quer. Ouça a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é. Senão você não experimentou a presença desse vento na sua vida, do Espírito que nos convence. Em Romanos 8 diz que Ele é que testifica, o Espírito, não é o pastor, não é o que você conhece das Escrituras, mas o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma testificação do alto, não do só que a gente lê, mas que vem do alto e que arde o nosso coração. Se você não tem isso ainda, filho, hoje é o dia. Chora diante de Deus. Eu preciso disso, Deus. O Senhor não me trouxe nesse culto à toa, não. Eu entendi e eu preciso disso. Assim como o Senhor fez com Nicodemos, que entendia tanto, mas não tinha nada. Que conhecia tudo, mas não conhecia o essencial. Que passou em todas as provas, mas foi reprovado na celestial. Tem gente que é assim, é bom em tudo, só falta uma coisa: vender tudo e dar aos pobres. Então vem e segue. Caiu a ficha. Jovem bom, guardava tudo, e Jesus o amou profundamente e olhou para ele e disse: só te falta uma coisa, vai e vende tudo e dá aos pobres, então vem e siga. A ficha dele caiu. Alguns dizem que aquele jovem era Barnabé, alguns estudiosos, por um monte. Eu não sei o que te falta nessa noite, mas Jesus de Nazaré sabe. Pergunta a Ele, e vamos acertar nossa vida com Ele no nome de Jesus. Amém? Vamos orar e depois vamos ouvir essa canção e encerrar o culto com oração, com a bênção. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua luz que veio sobre nós nessa noite. Dissipa as trevas da nossa vida, continue nos redirecionando no caminho de vida eterna, o caminho que liberta, o permanecer e o perseverar na Tua palavra, na palavra que liberta, e vai nos libertando dos nossos maus caminhos, dos maus pensamentos, das palavras que não edificam. Vai transformando os nossos dias e o nosso corpo dia a dia, que haja luz e que as trevas se dissipem, e que o Teu Santo Espírito manifeste em nosso coração a ponto de podermos, ó Pai, glorificar o Teu nome através das nossas obras, para que o mundo, vendo as boas obras em nós, glorifique a Ti que está nos céus. Que assim brilhe a nossa luz, que possamos crer de fato e de coração no Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos orar esse cântico, vamos colocar de pé, e depois desse cântico vamos receber a bênção. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador.
Eternamente, Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir ou acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Te honra e a glória pra sempre. Amém. Receber a bênção, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção, o poder, a cura do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Santo e majestoso Deus, exaltado